Então, aí o que aconteceu? Esse conceito foi tão consolidado por decisões da igreja que ali no Concílio de Constantinopla, que foi ali 543 depois de Cristo, aí sim a narrativa de inferno ela ganha muita força. E ganha mais força ainda com a Divina Comédia de Dante Alighieri, ali no século, acho que foi no século XIV, por ali, que pegou a força dessa obra, né? E aí na teologia contemporânea, aí o que a gente vê na teologia contemporânea? Porque aí começa a entrar uns conceitos espíritas também. Então, os teólogos modernos começam já a interpretar o céu e o inferno como ideia, estados de consciência. Ou seja, já começa a ver o céu e o inferno como estados espirituais de proximidade ou afastamento de Deus, mas não como local físico. A Umbanda, então, por exemplo, ela entende o inferno como desequilíbrios e sofrimentos criados por escolhas erradas. Enquanto o céu simboliza para a Umbanda a evolução espiritual, o estado ali de plenitude. Então, as correntes universalistas, né, que a gente vê, ela começa a abraçar essa ideia também, que a Umbanda também tem, sabe? De entender o inferno como desequilíbrios e sofrimentos, escolhas erradas, que alguns podem chamar de pecados, e o céu como uma evolução espiritual, ou seja, o ser encontrando ali o estado de plenitude dele. Eu Muito legal. acabei por uma visão muito teológica, né? Mas cronológica, para a gente poder entender essa questão do céu e inferno. E olhando para a Umbanda, né? Porque nesse conceito que você está trazendo, esse conceito de estado de consciência, né, do céu e inferno, que é muito legal, eu queria entender o seguinte, alguns exemplos. Por exemplo, beleza, exemplos pós-morte. Por exemplo, um espírito que está no estado de consciência no inferno, o espírito que está no estado de consciência no céu. Como é que é feito esse trabalho, Ricardo? É feito um trabalho, por exemplo, dos guardiões para uma reencarnação? Existe esse processo na Umbanda? Como é que funciona isso? Sim, para isso a gente pode pegar um gancho muito importante do filme Nosso Lar, né? Esse é um livro, foi o primeiro livro das obras de André Luiz, é o primeiro livro, né? Que foi psicografado por Chico Xavier e virou um filme. Ali aparece o protagonista da história, que é André Luiz, ele desencarna diante de várias situações que ele, na Terra, ele incorreu com ele. Então, ele bebia, ele vivia na boemia. Então, ele prejudicou o corpo dele de alguma forma e causou danos em alguns órgãos. E quando ele desencarnou, quando ele morreu, faleceu, ele foi para regiões que aonde ele tinha correlação com aquilo que ele buscou, ou seja, qual é a visão? Ele buscou de alguma forma a morte, em beber, em fumar, em beber, em fumar, em beber, em fumar. Isso é dentro da visão espiritualista é a busca da morte, é a busca de ele está se suicidando lentamente. E aí o que acontece? Ele vai no filme e no livro, ele vai para zonas densas. Ele vai por questões vibratórias às zonas que chamadas de umbral, né? Umbralinas. E ali ele cai em regiões que existe outros também que suicidas indiretos. E ali ele passa um tempo ali expurgando aquela situação, até o momento que ele entende que ele tem que pedir misericórdia, ele tem que pedir ajuda, e aí a ajuda vem e o tira dali. Então, o que a gente pode entender é que há essa ajuda, sim, que que a gente, enquanto na Terra, enquanto respira, né, nessa dimensão, a gente tem que fazer o bem, tem que se manter em alta vibração, tem que estar fazendo as coisas boas, para que a gente, nesse processo do desencarne, como mostrado no filme, a gente se adeque a regiões que sejam mais claras, que sejam mais que tenha poucas pendências, que tenham poucas coisas a resolver. E isso, o que acontece? Quando o ser, no filme, ele mostra, ele vai ascendendo. A partir do momento que ele vai tomando consciência das falhas dele, das dificuldades que ele trouxe para ele, dos problemas que ele causou para o corpo dele, que ele se emociona no filme, e ele vai ascendendo, e ele vai assumindo outras dimensões no filme, que representa a ascensão do ser. Aos estados de consciência
mental que o ser alcança e ele vai se adaptando a uma nova fase. Então, a Umbanda, ela entende dessa forma também. O ser, ele se densifica tanto ao estado de consciência mental que ele precisa reequilibrar esse estado de consciência para que ele possa acessar outros níveis. É como se fosse uma fase. Ele não consegue passar de fase enquanto ele não entender todo o contexto da fase, enquanto ele não pegar a experiência devida para ele poder ir para o próximo nível. Entendi. Agora eu quero entender uma coisa a mais nesse processo, porque a gente está falando aqui num processo pós-morte, de evolução. Você falou de evolução espiritual pós-morte. Imagina que a pessoa morreu, ela foi para um umbral, espiritualmente falando, e ela evoluiu ali, ela estava em outra matéria, vamos chamar na matéria do espírito, certo?